Olá, pessoalzinho do quarto ano. Espero que vocês estejam bem, tá certo? A família, né? Tudo bem, tá bom? Gente, nós vamos hoje revisar o capítulo 1, né? Para que vocês lembrem, relembrem, né? Fiquem mais aprendam mais, né? Fique mais sábio para fazer nossas provas, tá? A prova de vocês que vão vir, né? Vai começar dia 22, que são as provas parciais. Então, nós vamos agora revisar, tá bom? Revisar conteúdos, vamos revisar atividades, vamos fazer as correções corretamente, tá? Quem não fez, vamos fazer, né? Que a tia olha o livro, a tia sabe quem fez, quem não fez. Então, né? Quem está aqui, quem está com aula presencial, né? Que eu estou falando, e quem está em casa com aula remota, né? Então coloque também as atividades em dias, tá bom? E vejam os vídeos com as aulas, tá certo? Então vamos lá fazer as nossas revisões, tá bom? Vamos lá iniciar, certo? Olha só. Gente, o nosso capítulo, né, esse capítulo, ele fala sobre pré-história, sobre a história, né, sobre as armas, quer dizer, as ferramentas que eles usavam, né, na época. Fala também dos arqueólogos, fala também das ciências, né, que estudam, né, essa parte da pré-história. Ele fala também da origem do homem, né? Então, nós vamos revisar tudinho um pouco, certo? Então, vamos aqui. Para iniciar, nós vamos relembrar, né? Por que a gente estuda história, né? Por que será que tem que estudar história? Já está falando, né? Então, história, gente, é o processo no qual a gente passa para conhecer o passado, tá? É o conhecimento do passado, né? Então é uma ciência que é responsável por estudar os seres humanos em diferentes tempos e lugares, tá bom? Então a gente sabe que na época da pré-história, né, é um período em que a história, assim como o nosso, nesse período havia pessoas que se comunicavam, né? Eles criavam e viviam. Por isso, os estudos pré-históricos também pesquisam as ações humanas, né? Então, pesquisam tudo isso aí, como foi, o que eles comiam, como eles viviam, né? O que eles faziam, tá entendendo? Então, foi tudo isso aí que nós estudamos, procuramos conhecer mais, tá? Vamos lá. Olha só. E aqui nós vamos falar, nessa página aí, vamos relembrar as ciências que auxiliam no estudo da pré-história, né? Então, nós temos aí arqueologia, nós temos geologia e nós temos paleontologia, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas ciências, tá bom? Então, aí, arqueologia é a ciência que estuda os povos antigos por meio dos vestígios materiais que esses povos deixaram, como fósseis, objetos, né, monumentos e etc. Tá bom? Então, a importância, né, da pré-história, justamente na parte da arqueologia, é isso, tá bom? Agora nós vamos conhecer mais um pouco, aqui embaixo tem assim, ó, quando realizam, isso são os arqueólogos, tá, pessoal? Quando realizam escavações, os arqueólogos atuam nos sítios arqueológicos. Eles também trabalham nos centros de pesquisa e laboratórios para catalogar os artefatos encontrados.
Então, eles precisam catalogar para saber, né, a história, para saber o significado daquele objeto, né, de quem era, quantos anos fazem. Então, eles fazem um estudo muito grande sobre isso. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre geologia. Geologia, que é a ciência que estuda o subsolo. O solo possui várias camadas diferentes. E quanto mais profunda essa camada, mais antiga ela é, né? Então, mais antiga elas são, tá? Então, nós temos aí uma imagem, né? Então, os geólogos, eles fazem o quê? Eles também trabalham em parceria com os arqueólogos, em busca de vestígios enterrados, certo? Nós temos agora a paleontologia. A paleontologia estuda as formas de vida vegetal e animal na pré-história, né? E de pessoas, né? Aliás, de períodos, né? De períodos anteriores. Por meio dos fósseis, os paleontólogos conseguem pesquisar até mesmo os dinossauros. Olha só, bem interessante, né, pessoal? Aí a gente está falando dos fósseis, que são restos de animais ou plantas, de alguma forma permaneceram conservados na natureza, certo? Olha só, vamos falar agora sobre as origens do ser humano. Os primeiros seres humanos eram muito diferentes de nós. Eles eram muito menores e diferente, o corpo coberto de pelos. Seu rosto também era diferente do nosso, pois eles tinham o crânio mais achatado e alongado, né? Alongado do que o nosso, tá bom? Então aí nós temos falando sobre o surgimento, a origem do ser humano, tá bom? Aí aqui nós temos também falando sobre a descoberta, né, que teve essa imagem aí, que é a imagem de um fóssil, né, que é a Lucy, né, foram os vestígios encontrados em 1974 na Europa, tá bom? Então vamos passar. Aqui nós temos uma atividade que é justamente na página 221. A tia colocou depois porque não tinha espaço, mas a pergunta é, né? Explique algumas diferenças entre os seres humanos atuais. Talmai, né? Oregon e Lucy, né? Então aí nós temos os primeiros seres humanos eram muito diferentes, né? Os atuais eles eram mais baixos e tinham o corpo coberto por pelos. Seu crânio era mais achatado e alongado do que o nosso, tá? E aqui é o seguinte: por que será que os primeiros seres humanos eram tão diferentes de nós? Então eles surgiram aonde, pessoal? Na pré-história, né? Esses foram os primeiros, né? Pronto, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação, né? As transformações dos primeiros seres humanos, certo? Aí nós temos essa página, ela tá na página 223, tá bom? Então aqui nós temos os seres humanos pré-históricos se transformaram ao mesmo tempo em que transformavam o seu entorno, certo? Em volta, né? Os milhões de anos que separaram a origem do ser humano, dos homens sapiens, apresentaram muitas transformações. São as transformações físicas nos seres humanos, né? E também culturais, que mudaram os hábitos dos primeiros humanos e asseguraram sua sobrevivência, tá? E aí as transformações físicas são fáceis de perceber. Diminuição de pelos e aumento na altura e no tamanho do critério, né? Aliás, do tamanho do cérebro,
As transformações culturais são percebidas pelo desenvolvimento das habilidades humanas. Olha só, aqui nós falamos sobre os nômades e os sedentários, né? Então, no início da humanidade, os primeiros seres humanos viviam em constante deslocamento para buscar abrigo e alimento, e eles se chamavam de nômades, tá? Mudavam periodicamente de um lugar em busca de alimento e de um ambiente mais favorável para sobreviver, certo? Aí andavam em grupos de mais ou menos 20 pessoas, tá bom, pessoal? E com o passar do tempo, veio, né, o que os seres humanos desenvolveram a agricultura e aperfeiçoaram suas moradias, né? Eles aperfeiçoaram as moradias para que conseguisse plantar e colher. As pessoas passavam muito tempo no mesmo lugar. Por isso, com o tempo, muitos humanos se tornou sedentários, né? Então, os sedentários foi muito importante para a história humana, certo? Vamos passar. Olha só, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fogo, né? Com fogo, o modo de usar, tá? Então, aí tem um trecho, você vai resolver. Quem já resolveu, né? Vai olhar se realmente acertou, tá bom? Essa página, ela tá na página do livro, na página 225, tá bom? Na página 225. E agora nós vamos para a página 227, uma atividade, tá certo? Que tem aí. Então, a história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo em diferentes lugares. Aí agora vamos para a letra B para verdadeira e F para falsa. Então vamos lá. Nômade é a pessoa que muda várias vezes de lugar ou de local em busca de alimentos, sim, verdadeiro. O domínio do fogo não alterou a vida dos seres humanos, pois continuaram a comer carne crua? Não, isso é falso. Letra F. Os primeiros seres humanos anotaram seus conhecimentos em um livro? Não, falso. Não tinha escrito, eles não escreviam nesse tempo. Letra D. Os primeiros seres humanos surgiram na região leste da África? Sim, verdadeiro. Então, você vai colocar as duas são falsas aqui e tornando-as verdadeiras, ok? Muito bem. Agora, a terceira questão você vai explicar, né? Explique as seguintes frases, né? Escreva a seguinte frase, né? Então, você vai explicar sobre a seguinte frase. A África é o berço da humanidade, isso é verdade? É, porque os vestígios das primeiras, né, dos primeiros homens foram encontrados nesse continente, na região leste. Gente, agora nós vamos lá para o nosso FA. Essa daí é uma atividade, né, do nosso livro FA, tá bom? Então vamos lá, a gente vai colocar, tá, para que a gente explique e veja melhor, porque a letra é tão miudinha aqui no computador, não dá para ver direito, tá bom? Então vamos lá. Primeira, letra A. Primeiro você tinha que, no livro vocês têm a cruzadinha, vocês vão procurar botar na cruzadinha e depois vão completar a frase. A história estuda as ações dos humanos no tempo e em diferentes lugares. A paleontologia utiliza os fósseis para estudar animais e plantas antigas ou antigos. Letra C. A estratigrafia é um ramo da geologia
que estuda as diferentes camadas do subsolo. Letra D. Os paleontólogos pesquisam né, os dinossauros. Agora vamos aqui circular as duas alternativas que estão corretas. É a letra A, que são restos de plantas ou animais que foram conservados pela natureza. E a segunda, podemos encontrar fósseis no gelo cobertos por resinas de árvore ou petrificados sem formato de pedra, sim. Né? Então, circula a letra D. Aqui nós vamos desenhar, né? Aqui é a terceira questão, não botei aí, mas tem no livro de vocês, no FA. Vocês vão desenhar um fóssil. Pronto, aqui nós vamos para a página 119, falando, né, dessa imagem. Então, os primeiros seres humanos, né, eram mais baixos, tinham mais pernas curtas, os braços longos, o crânio alongado. Eles também tinham muitos pelos sobre o corpo, né, sobre todo o corpo. Aqui nós temos uma atividade de surgimento, né? Então vocês vão colocar aí a sequência que já está aí. No caso, o gabarito, né? Nós temos aí. Agora, você vai falar sobre as transformações ao longo do tempo. Então, tá aí a primeira, né? Das televisões. Começou com aquele computador antigo e chegou aqui a nova geração do computador. Então, você tem que escrever sobre cada um, uma etapa de cada um. Aqui nós temos para você relacionar, né? Quem é o período paleolítico e o neolítico, certo? Olha só, aqui nós temos na página 121 do nosso FA, tá? Nós temos aí o mapa, então você vai, né, escrever de acordo com o mapa, lembrando que pesquise no livro, tá? Pesquise no livro, façam direitinho, tá certo? Aqui nós temos a letra E, que ainda é na página, essa é a página 122 do FA. Então, tá aí as questões, né? Vocês vão corrigir. E aqui nós temos na página 122, que é justamente o que ocorreu na época da pré-história. O que eu posso escrever de acordo com esses desenhos, tá bom? Então tá aí, vocês dão uma olhadinha. E agora nós ficamos por aqui com a nossa aula, né, a nossa aula de história, tá bom? Com revisões, para que você tenha um melhor aprendizado, né, rever, relembrar, tá bom? Os nossos conteúdos, tá certo? Do capítulo 1, os tópicos e tudo, tá bom? Então, eu deixo uma mensagem para vocês, tá? Então, finalmente chegou aquele momento tão especial de poder dizer seja bem-vindo. Então, beijos para vocês, se cuidem, tá bom? Bom estudo, tá certo? Um abraço para vocês, até as próximas correções. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.